De que maneira esse ambiente conflagrado no Oriente Médio vai afetar a Petrobras, presidente? Olha, Leonardo, a gente está acostumado a ter processos como esse na indústria do petróleo. Quem, como eu, está desde o início da carreira, desde meados dos anos 80, nesse processo, já viveu várias crises. Quem está mais velho tempo que eu, lembra, inclusive, das grandes crises que envolviam, inclusive, o conflito israelense já nos anos 70. E as próprias crises do petróleo, 73, 79, provocadas de uma forma por esses movimentos. Então, a gente está acostumado, como indústria do petróleo, a conviver com isso. Nesse caso, agora, existem algumas coisas que precisam ficar, tem que ser lembradas. O conflito está se dando num lugar em que, independente, claro, da sensibilidade enorme, humanitária, o processo todo, a gente não está aqui sendo frio em relação a isso, mas fazendo análise do ponto de vista meramente operacional da indústria do petróleo, é uma área que não tem importância, do ponto de vista da produção do petróleo, escoamento do petróleo. É uma área que está fora daquele circuito que seria, por exemplo, quando houve a invasão do Kuwait pelo Iraque, onde foram explodidos campos de petróleo, quando houve a guerra Irã-Iraque também, onde, inclusive, a própria Petrobras teve o quinto maior campo da história, que foi descoberto pela Petrobras no Iraque, e o Saddam Hussein pagou a Petrobras para fechar o poço, porque ele ia fazer uma guerra, e fez uma guerra ali, eram instalações de petróleo de um lado e de outro. Então você não tem aí, por exemplo, uma situação como às vezes ocorre em países como Nigéria, Sudão, onde existem sublevações que acabam visando instalações de petróleo para justamente cortar a fonte de receita do governo de ocasião. Então nada disso está acontecendo. Então, aparentemente, embora tudo tenha a ver com petróleo sempre, ainda na humanidade, não é exatamente o fundo absoluto da questão, a questão do petróleo. É uma questão histórica, um conflito que nunca se resolveu em função, como todos já têm discutido a sua reforma hoje, da questão da resolução da ONU, enfim, tudo isso, mas tem menos a ver com petróleo. Onde é que isso pode desbarrar nesse processo do petróleo e por que ainda há determinadas oscilações, alguma de caráter especulativo, outras de caráter mais estrutural? Pela possibilidade de você ter um alastramento desse conflito através de alianças para outros países que aí sim poderiam ser, de alguma forma, atingidos ou ter sua atenção desviada para ficar lado a lado um país ou outro, de um lado ou outro de uma suposta guerra mesmo aí entre nações. Por enquanto você está entre uma reação a um ato de natureza terrorista, de alguma forma um ato de violência contra o Estado de Israel, versus uma potencial e desproporcional reação do Estado de Israel contra populações que estão ali na faixa de Gaza. Se isso se alastra para se tornar um conflito internacional, com países se alinhando a um lado e outro, aí isso pode começar a ser considerado uma ameaça à oferta de petróleo do mundo e, portanto, um elemento para insurgir aí uma subida estrutural de preço, uma inflação em patamar mais duradouro. Por enquanto, a gente está observando, tem spikes de preço, normalmente, leva 48 horas, quando existe uma ruptura qualquer dessa, 48 horas de spike é normal, daqui a pouco começa a voltar para aquele crescimento orgânico que já estava ocorrendo, diga-se de passagem, não tinha nada a ver com Israel nem nada disso, tinha a ver com a tentativa bem sucedida dessa vez da OPEP de organizar a oferta, então Rússia e basicamente Rússia, América e a Arábia Saudita conseguiram combinar ações diferentes, uma cortando cotas e fazendo valer cotas da OPEP, outra cortando praticamente o suprimento de diesel para fora da Rússia durante alguns meses, então aquele diesel russo que estava chegando aqui parou de chegar, por exemplo, e parou de chegar a muitos lugares, eles começaram a economizar diesel com medo de faltar para a movimentação lá da Ucrânia. Isso tem mais a ver com a alta do preço recente, tem mais a ver com isso do que com propriamente o conflito Israel-Palestina. Então é o seguinte, a pergunta ela foi bastante direta com relação ao impacto na Petrobras. A gente pode extrapolar o impacto na Petrobras e no Brasil desse conflito recente no Oriente Médio, entre Israel e o grupo Hamas da Palestina. Então, esse tensionamento geopolítico na região tende a pressionar os preços do petróleo para cima, a elevação do preço do petróleo no mercado internacional, é algo que já começou a ver logo depois das primeiras notícias sobre esse conflito, E a pergunta, então, nessa conjuntura internacional, nessa questão do agravamento de uma crise de natureza geopolítica, qual o impacto que isso teria para a Petrobras? Aí eu poderia até extrapolar para o Brasil. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, ele falou diversos assuntos aí, mas não abordou qual o impacto para a Petrobras e para o Brasil. O que acontece é o seguinte, o Brasil ele é superavitário na produção de petróleo. São exportados todo dia do Brasil 1,5 milhões de barris. 1,5 milhões de barris por dia são exportados. Isso significa algo da ordem de 45% do que se produz de petróleo no Brasil, que é exportado. E desse volume exportado, 60% é feito por multinacional estrangeira. Bom, essa não é uma realidade que me agrada. Eu acho que isso deveria ser revertido. O Brasil deveria priorizar o uso do seu petróleo, não deveria permitir a exportação do petróleo cru, muito menos por multinacional estrangeira. Mas ocorre o seguinte, o Brasil é, de fato, superavitário na produção de petróleo, tem uma capacidade de refino que está em linha, muito próxima da capacidade de demanda aqui dos produtos derivados dos combustíveis no Brasil. Uma necessidade de importação residual, caso aconteça, pode ser feita pela Petrobras. Então, diante desse cenário de um conforto no sentido de ter a autossuficiência no petróleo, um parque de refino capaz de processar a maior parte da demanda por combustíveis no Brasil e dispondo da Petrobras, podendo fazer
importação de combustíveis, caso necessário, os volumes residuais sendo feitos pela própria Petrobras, isso dá ao Brasil uma vantagem muito grande em relação a países dependentes da importação de petróleo. Então é isso que deveria ser dito pelo presidente da Petrobras. Deveria afirmar que o Brasil pode, num cenário de crise geopolítica internacional e aumento significativo dos preços do petróleo, o Brasil pode ficar protegido, né? Pode ficar numa situação confortável, né, onde a Petrobras possa garantir o abastecimento do mercado nacional aos menores custos possíveis. É isso que deveria ser dito. Não foi dito. Infelizmente, o que dá a impressão de que essa volatilidade e esse aumento dos preços no mercado internacional pode ser trazido para o Brasil, que, aliás, é o que vem acontecendo, porque essa direção da Petrobras, apesar de ter anunciado a mudança da política de preços, né, em maio desse ano, na prática, a política de preços paritários de importação tem sido mantida. Então, ela mudou na retórica, mas não mudou na prática. Esse assunto vai vir a seguir na entrevista, a gente vai poder abordar em mais detalhes. Mas a questão aqui é o seguinte: qual o impacto para o Brasil e para a Petrobras? Claro que existe sempre algum impacto da elevação dos preços no mercado internacional, mas, diante da autossuficiência que o Brasil tem e da disponibilidade da Petrobras com seu parque de refino e sua capacidade de importação de volumes residuais de combustíveis, o que deveria ser dito é que o Brasil e a Petrobras estão muito bem e podem, inclusive, ter vantagens competitivas, né, com outras empresas e outros países, na medida em que no cenário internacional vai ficar pressionado, né, vai ficar pressionado por custo de energia alto, vai reduzir a competitividade das economias que dependem do petróleo importado, vai reduzir a produtividade do trabalho desses países que dependem de energia cara. Isso pode ser uma vantagem para o Brasil na medida em que o Brasil dispõe de energia barata e seus próprios recursos estando disponíveis a preços justos e competitivos, coisa que a Petrobras pode fazer na medida em que ela é extremamente eficiente e tem custos muito baixos.